Está no ar o Bom Dia Rede B, com Bruno Ataíde. Olá, bom dia! Já estamos no ar com mais uma edição do Telejornal que desperta informação para você. Claro, hoje em uma edição especial falando sobre a pandemia do novo coronavírus. Só aqui no Brasil, mais de 600 casos foram confirmados e mais de 12 mil estão em investigação. O primeiro caso confirmado no país foi no estado de São Paulo. A vítima infectada veio da Itália e fazia parte do grupo de risco. Hoje, os números oficiais do governo paulista dão conta de mais de 286 pessoas com a Covid-19. Somando aos outros estados, de acordo com o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais, o país tem ao todo 621 casos confirmados do novo coronavírus. O Rio de Janeiro, com 65 casos, e o Distrito Federal, com 42, aparecem na frente. O número também é considerável nos 3 estados do sul do país e ainda em estados nordestinos como Bahia, Pernambuco e Ceará, que só começou a confirmar casos nesta semana e já aparece com 20 pessoas infectadas. No Acre, 3 casos. Alagoas, 4 casos. Amapá, nenhum caso. Amazonas, 3. Bahia, 30. Ceará, 20 casos. Distrito Federal, 42 casos. Espírito Santo, 11 casos. Goiás, 12. Maranhão e Mato Grosso, nenhum caso. Mato Grosso do Sul, 7 casos. Minas Gerais, 29. Pará e Paraíba, 1 caso. Paraná, 23 casos. Pernambuco, 28 casos. Piauí, nenhum caso. Rio de Janeiro, 65. Rio Grande do Norte, 1 caso. Rio Grande do Sul, 28 casos. Roraima e Rondônia, nenhum caso. Santa Catarina, 20. Sergipe, 6 casos. E Tocantins, 1 caso. De acordo com o último balanço do Ministério da Saúde, houve registro de transmissão comunitária, que é quando não se sabe a origem da contaminação, nos estados de São Paulo e Pernambuco. As cidades do Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre e a região de Tubarão, em Santa Catarina, também tiveram registro desse tipo de transmissão. 7 pessoas já morreram em decorrência da doença, 5 em São Paulo e 2 no Rio. Além das mortes e dos casos confirmados, o governo federal e os estados investigam cerca de 12 mil outros casos em todo o país. É situação preocupante. Eu estou aqui no estúdio com o Felipe Egito, que irá acompanhar todo o programa de hoje para falar sobre o cenário político, também sobre a pandemia de coronavírus que toma conta do mundo todo. Felipe Egito, a Itália está numa situação preocupante. A gente viu as medidas que foram tomadas por lá, fechamento de fronteiras, não só na Itália, mas toda a Europa também, né? Exatamente. Então eles demoraram um pouco, mas viram que a coisa ficou muito complicada por lá e conseguiram de fato agora tomar algumas providências que estão começando a estagnar, a diminuir os casos, né, na Europa, e especialmente na Itália, que é o principal foco no continente europeu. Sim, em relação ao Brasil, a situação também está complicada. Mas sabemos que no início, está ainda no início, né? Não está há tantos casos ainda, inclusive aqui na Paraíba foi confirmado o primeiro, porém ainda há tempo de fazer alguma coisa para tentar evitar que chegue ao nível da Itália. Exatamente, Bruno. O Brasil ele teve essa vantagem de ver o que é que os outros fizeram para ver como é que a gente pode reagir. Entretanto, eu vejo ainda uma incredulidade muito grande dos brasileiros em relação ao coronavírus, aos perigos que ele pode trazer para a população. Muita gente não está acreditando, né? Exatamente. A situação não está vendo o perigo. E Bolsonaro, a presidência e o presidente, o ministro? O ministro ele tem tomado algumas atitudes, né? O ministro da Saúde em especial, algumas atitudes extremamente importantes, né? Que infelizmente não tem tanto respaldo do presidente, do chefe do executivo, mas aí a gente está vendo a união dos poderes ali com algumas medidas para tentar amenizar, porque essa pandemia, que é um caso de saúde pública, ela está trazendo também junto consigo uma crise econômica, que na verdade ela já estava instalada no Brasil, o Brasil estava começando a sair, a recuperar alguma coisa, e estamos sendo levados para o fundo do poço novamente. Inclusive, pela primeira vez na história, o dólar bateu R$5 aqui no Brasil. Bateu R$5, nós temos várias vezes o circuit breaker acionado na Bolsa de Valores de São Paulo. Então, assim, é um momento muito delicado do ponto de vista de saúde pública, economicamente e politicamente.
Felipe Egito, claro, você vai acompanhar aqui o programa com a gente. Já já a gente volta a falar com você, porque a gente vai acompanhar agora os principais sintomas do coronavírus e se você apresentar algum, o que fazer? É o que mostra o repórter Alan Nunes. Segundo especialistas, os sintomas precisam ser mais estudados, porém os mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Se algum desses sinais aparecer, ligue imediatamente para um dos números disponibilizados pelo Governo da Paraíba e pela Prefeitura de João Pessoa, que funcionam 24 horas. Os números do governo são 99146-9790 ou 99146-9250 e também tem o 99147-0810. Já o contato da Prefeitura é o 3218-9214. A partir das ligações, você será encaminhado ou não para uma unidade hospitalar. Pois é, em vários pontos do Brasil, as praias e pontos turísticos continuam lotados. É o caso da cidade de Maceió, em Alagoas. A nossa equipe esteve por lá e acompanhou o movimento de turistas. Acompanhe. O litoral é um dos destinos mais procurados pelos turistas que visitam o Nordeste. E em Maceió não é diferente. Mesmo com a pandemia do coronavírus, alguns deles preferiram não remarcar a viagem. A gente não adiou a viagem porque já era um sonho conhecer Maceió, né? É muito falado, essas praias são maravilhosas, essa água aí limpíssimas. Então a gente, ainda quando compramos a viagem, não estava todo esse aparato aí, agora a gente já está ficando um pouquinho receoso. Mas estamos tomando os cuidados necessários, sim. Mara é de Fortaleza e durante os passeios leva frasquinhos de álcool em gel na bolsa para ajudar na prevenção. Eu vim precavida, eu tô com o meu álcool em gel aqui e também tenho máscara. Então tem como aproveitar o passeio, mas... Vamos aproveitar sempre pensando na higiene, né? E no contato que a gente deve ter, no cuidado que a gente deve ter quanto as outras pessoas, respeitar as outras pessoas. Tá? Então o ambiente é para todo mundo. E não são só os turistas que estão receosos, os comerciantes também. Aqui em Maceió, a previsão é que nos próximos dias os estabelecimentos fiquem fechados por 15 dias. A gente depende do artesanato, né? Porque já pensou, já falaram aqui que vai passar 15 dias fechar isso aqui. Um dia de uma venda fraca, a gente já sente, imagine 15 dias fechado, né? Então... só Deus sabe o amanhã, né? De acordo com o PROCON, o consumidor pode adiar a viagem sem precisar pagar alguma multa ou valor extra. O Código de Proteção e Defesa do Consumidor dá essa guarida ao consumidor, dá essa oportunidade. Embora seja uma situação que seja difícil para os dois lados, né? Mas há de se ver que o consumidor é a parte mais vulnerável. Então, o PROCON, todos os PROCONs do Brasil estão trabalhando nesse sentido de fazer com que o consumidor, sem nenhum ônus, ele possa remarcar ou ter o seu dinheiro de volta. Até por entendermos essa situação que também aflige as empresas, que tem a possibilidade que seja remarcada. Mas aí, cada caso é um caso que tem que ser estudado. Pois é, Egito, não cabe só ao poder público, o pessoal também, os próprios moradores, turistas precisam seguir, né, as recomendações? Exatamente, Bruno, porque assim, o governo ainda aqui está dando orientações, tá? Chegando para a população, pedindo para ficar em casa, mas ainda não há determinações, ou seja, a polícia está indo em algumas praias, em alguns lugares do Brasil, colocando alto-falantes e pedindo para que as pessoas fiquem em casa, porque lembrando, isso é uma quarentena. Isso não são férias, né? Então as pessoas têm que ficar, tem que ter o mínimo contato possível. Pois é, intervalo agora, pessoal. O Bom Dia Rede B volta daqui a pouquinho falando também, claro, sobre o coronavírus. Não sai daí. A notícia não tem hora para acontecer. Por isso, nossa equipe está atenta aos principais fatos que irão virar notícia. Seja nas primeiras horas do dia, quando tudo começa. Ou no final da noite. Estamos nas ruas em busca do jornalismo autêntico e de qualidade. Para você ter uma boa noite com os principais destaques do dia. E um bom dia despertando informação para você. Rede B HD. Jornalismo autêntico. Bom dia, Rede B de volta e falando, claro, sobre o coronavírus, a nossa equipe conversou com duas profissionais de saúde de São Paulo, uma médica e uma enfermeira. Elas contam como está a situação na capital paulista. Boa tarde, gente. Eu sou Ana Paula Ponciano, moro aqui em São Paulo e trabalho no hospital na região da Avenida Paulista.
O clima aqui em São Paulo já está muito tenso, né? As pessoas estão muito preocupadas com o vírus da Covid-19. A situação do transporte público, eles ainda continuam ativo, porém as pessoas estão se conscientizando de ficar em casa. Eu estou sentindo que o metrô já está mais vazio. O governo aqui de São Paulo também decretou o fechamento dos shoppings, de alguns comércios também, para evitar que a gente transmita e que seja contaminado pelo vírus. Aqui no hospital, os diretores já estão tomando as medidas preventivas, como o uso de máscara, já estão comprando os EPIs para os profissionais e estão reservando também leitos de UTI. Já estamos ficando preparados para receber esses pacientes. Então, pessoal, a dica é: quem puder, fique em casa, lavagem das mãos na técnica correta e o uso do álcool gel também. Estamos todos aí, juntos, para cuidar do nosso Brasil. Oi, meu nome é Mariana, eu sou médica residente em pediatria aqui em São Paulo e eu vim falar um pouquinho sobre as mudanças que eu estou vendo com relação ao coronavírus. No hospital onde eu trabalho, algumas coisas já mudaram, os ambulatórios estão sendo gradativamente suspensos para deixar a demanda mais livre para o pronto-socorro mesmo, profissionais mais livres para o pronto-socorro. Os leitos eletivos estão sendo reservados para as pessoas que vão ser internadas com coronavírus. E no pronto-socorro acho que foi a maior mudança, que as pessoas que chegam, tanto adulto quanto criança, que chegam com os sintomas que podem estar relacionados à doença, já são separadas, são atendidas em um outro local, por outros profissionais. Se por um acaso tivesse sintomas de risco, sinais de risco, já ficam em um leito separado, são internadas, ficam em isolamento. As pessoas que convivem com aquele doente que está possivelmente com o coronavírus já são orientadas a ficar em isolamento também, se não tiver nenhum risco, em isolamento social em casa mesmo. E se tiver também vão ser atendidas e também vão ser internadas. Felipe, cenário preocupante, mas a tendência, infelizmente, é ainda aumentar, pelo menos até abril, quando então vai ter provavelmente um declínio, né, dos casos. Seguindo mais ou menos a linha do que vem ocorrendo nos outros países, então nós teríamos aí um pico agora entre o final de março e início de abril, e lá para maio nós tivéssemos um declínio, né? Então, se seguirmos essa linha, então, na verdade, a gente ainda não tem noção do que pode acontecer aqui no Brasil. Então, por isso, né, esses relatos que a gente começa a perceber o que está acontecendo por lá, quais são as atitudes, ou seja, as coisas fechando, metrô fechando, linhas de ônibus parando, shoppings fechando, em São Paulo, aqui em João Pessoa também, né? Então, são essas medidas que são importantes para que o desenrolar, para tentar evitar e quebrar essa cadeia de proliferação do vírus. Inclusive, gente, o que chama a atenção é que esse é ano de eleição. Há uma chance das eleições serem adiadas ou alguma coisa do tipo, canceladas? Bruno, o cancelamento ou adiamento da eleição é um ponto muito delicado por ser constitucional, né? Então, teria que haver uma mudança na Constituição ou coisa do tipo, né? Mas como estamos num ano atípico, uma pandemia, tudo isso pode contar. E além dessa situação, Bruno, a gente tem assim, prefeitos que podem ir para uma reeleição, nós temos prefeitos que talvez façam o seu sucessor. Então, as medidas que serão tomadas agora nesse momento de crise podem inclusive respaldar, podem respingar no resultado das eleições, né? Que a gente não sabe se vai ser em outubro. Na verdade, a gente não sabe como é que vai ficar o Brasil nesse segundo semestre, né? Então, falando de estudantes, né, Enem, essas coisas, a gente não sabe isso que eu ia falar. Muita gente está me perguntando sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, que pode ser adiado. Provavelmente, se não tiver uma melhora, vai ser cancelado esse ano. É bem provável, viu, Bruno? Porque assim, se a gente se as escolas ficarem paradas aí, como eu falei anteriormente, né? Então o pico ainda está por vir. Então é uma doença aí que se alastra por pelo menos seu pico por 2, 3 meses. Então isso não são mais férias. Então férias no Brasil é de 1 mês. Então isso atrasaria todo o cronograma
do Enem, mas aí o governo federal, né, o Poder Executivo, na sua pasta, no Ministro da Educação, é que vão decidir sobre isso, né? Eu acho que a prioridade no momento é a vida das pessoas. E o que vier ali junto, as questões econômicas, essa questão do Enem, vai se tratando posteriormente. Egito, vamos agora para a Europa, mudar para o assunto internacional, porque por lá a situação, como a gente comentou mais cedo, é de emergência, está bem crítico por lá. O nosso correspondente internacional, João Neto, foi conversar então com uma moradora por lá, uma brasileira que reside lá há mais de 15 anos, e também mostrou uma fronteira lá na cidade dele fechada. Vamos ver. Olá pessoal da Rede B, aqui é João Neto, falando diretamente da Suíça. As coisas aqui estão meio complicadas, o país está fechado para a entrada e para a saída. Só sai quem tiver motivo de trabalho ou de médico ou de visita a parentes. Esta ponte é uma ponte de fronteira. Lá está a Alemanha, a cidade de Bad Säckingen, e aqui estamos em Stein. É uma ponte histórica que foi inaugurada em 1270. Ela já foi destruída umas 7 vezes por conta de guerras e incêndios. É uma ponte onde só passam pedestres, ciclistas e motociclistas. Não passa mais carro porque temos uma ponte nova ali que atende o tráfego de carros, né? Mas como você vê, tudo fechado. Tudo fechado. Aqui tem escrito fechado por causa do coronavírus. Então não se pode mais atravessar essa ponte, que tem um grande movimento antes do coronavírus. Estamos aqui com Marceli Pessoa. Ela mora na Suíça há uns 14, 15 anos, né, Márcia? Isso, 15 anos. 15 anos. Ela é funcionária, gente, da maior indústria farma da Suíça e, quiçá, da Europa, né? Essa indústria tem mais de 10 mil funcionários. A minha rotina está praticamente igual, mas os funcionários da empresa estão trabalhando de casa, levaram os computadores e laptops para casa. Mudou do dia para a noite, está um caos. Está um deserto total na firma. Eu tenho que ir porque eu trabalho presencial e eu necessito ir. Mas a partir de abril, vamos trabalhar só 30%. E você é residente da segunda maior cidade do país, da Suíça, Basel, né? Isso, Basel. E como é que está o movimento na rua de Basel? Deserto de Saara. Super deserto, isso. Soube que você, quando vinha para cá, foi pegar o trem na estação e os policiais lhe controlaram? Sim, eles estão abordando todo mundo e perguntando para onde que vai fazer o quê, quantas horas. Então, gente, a situação está mais se complicando, né? Esperamos que, embora os casos da Suíça de infecções tenham diminuído gradativamente, mas a coisa ainda não está fácil. João Neto, para a Rede B. Egito, o cenário é esse. Fronteiras fechadas e o pessoal fazendo um chamado home office, trabalhando em casa, né? Então a gente começa a perceber isso, essa mudança que aconteceu na Europa. Na Europa, e aí é onde a gente tem que mensurar também o que acontece, né? Os países europeus são infinitamente menores que o Brasil, então tudo lá é uma proporção muito menor. Então se você pega, por exemplo, uma população da Suíça, vai ser menor do que a população do estado de São Paulo. Então, às vezes as medidas se tornam um pouco mais fáceis. E querendo ou não, né, a gente tem que entender o nível educacional das pessoas, e isso pesa também, né? Então, tudo isso, né, vale salientar, essas medidas que foram tomadas lá pelo governo da Suíça, é para que lá evite-se que aconteça o que aconteceu na Itália. Então, a Itália acabou sendo o bode expiatório da Europa, ou seja, os grandes problemas aconteceram na Itália e os outros países estão começando a perceber, tipo, vamos consertar isso aqui para que não aconteça o mesmo panorama que aconteceu lá. Até porque o continente europeu é formado por uma grande maioria de pessoas idosas que são as que se mostraram o principal grupo de risco da doença. Inclusive a Marceli citou aí na reportagem que os policiais estão realmente parando as pessoas na rua, perguntando para onde eles estão indo, se é realmente necessário. Na França, pessoas estão sendo multadas, são medidas que eles tomaram que foram, assim, realmente críticas, né? Isso é essencial,
para que as pessoas saiam de casa quando realmente necessitarem. Né? Então, aqui no Brasil, as pessoas ainda não tomaram essa consciência, como em alguns casos lá, não tomaram, né? Como você citou o caso da França, tem pessoas lá que estão sendo multadas, ou seja, saíram de casa para não fazer nada. Então, é importante que nós possamos aprender. O Brasil está passando tardiamente por esse surto. Então, nós temos muito a aprender com quem já passou para ver o que deu certo para poder implementar aqui no Brasil. Exatamente, Egito. E a nossa equipe de reportagem conversou com algumas pessoas que estão em outros países e a gente vai ver ouvir, né, alguns relatos delas. Oi, gente, eu me chamo Isabela, eu sou de João Pessoa, mas no momento eu tô aqui em Buenos Aires, na Argentina. Vim pra cá em fevereiro para fazer um intercâmbio e quando eu vim pra cá já tava com essa preocupação de coronavírus, então nos aeroportos já existiam algumas medidas de saúde, algumas pessoas já estavam usando máscara, muita gente com álcool em gel, nos estabelecimentos também, mas aí agora em março, assim, sobretudo depois do carnaval, aqui na Argentina não estava ainda um grande pico da doença, né, mas desde o final de fevereiro, que quando foram notificados os primeiros casos, a gente não tem muitos casos aqui ainda, tem, assim, em média 70 casos, mas o governo foi muito rápido em relação às medidas, então, desde fechar fronteiras, desde agora do início da semana as fronteiras já estão fechadas, as pessoas que entram no país, que não forem argentinas ou não tiverem residência, elas precisam entrar em quarentena. Se elas não aceitarem entrar em quarentena, elas são deportadas. Então, só essa semana, a Argentina já deportou mais de 200 pessoas que queriam entrar no país, mas se recusaram a fazer a quarentena. Então, o país ele tá muito, muito preocupado. Essa semana as pessoas também já estão fazendo home office. Eu vim pra cá pra fazer um intercâmbio de trabalho, então essa semana também a empresa que eu trabalho já tá em home office. E as pessoas não estão saindo na rua, tipo, só quem tá saindo na rua realmente é quem precisa, ou pra comprar alguma coisa, ou porque não pode deixar de trabalhar, alguns serviços, né, que não puderam deixar de ter nesse momento. Olá pessoal, eu me chamo Júnior Lisboa, sou da cidade de Itapororoca, paraibano, e estou atualmente aqui em Portugal fazendo intercâmbio de estudo. E é um prazer imenso falar com todos vocês da Rede BHD. Como todos vocês sabem, o Covid-19, o novo coronavírus, depois da China, atingiu drasticamente todo o continente europeu. E aqui em Portugal não é diferente. As ruas já começam a ficar desertas e o clima é de medo. A população já adotou as medidas de precaução, evitando a saída desnecessária ao comércio, evitando as aglomerações, evitando os transportes públicos em massa. Também o que foi imposto ontem pelo decreto do presidente Marcelo Rebelo de Sousa, ontem à noite, que decretou que o país está em estado de emergência. E estas foram algumas medidas impostas pelo presidente, que a população evitasse sair na rua de maneira desnecessária, o cancelamento de eventos esportivos, eventos em massa, e também que a população evitasse os transportes públicos. Além disso, o presidente também recomendou o fechamento do comércio, ficando assim aberto apenas o comércio essencial, como farmácias, supermercados e postos de combustíveis. Então, aqui o turismo também já acabou, a população não sai mais, como eu havia dito, e os turistas que estavam aqui em Portugal, muitos já conseguiram deixar o país e outros estão tendo dificuldades e muitas dificuldades em pegar seus voos pelo fechamento de fronteiras e pelo cancelamento de agências aéreas que estão aí cancelando os voos. Meu nome é Mayara, eu tenho 32 anos e faz quase 4 anos que eu moro aqui nos Estados Unidos, no estado do Texas. O pessoal da Rede B entrou em contato comigo e pediu para me falar algumas coisas a respeito de como é que está sendo o coronavírus aqui nos Estados Unidos, mais especificamente onde eu moro, no Texas. Então, gente, no início, quando começou os casos a aparecerem, o pessoal ficou meio que assustado, né, que é o normal, e tipo, todo mundo começou a ir no supermercado, comprar coisas para estocar, porque aqui nos Estados Unidos eles têm sempre medidas muito preventivas, e uma delas inclui, como deve incluir aí no Brasil também, a quarentena, né, que é a pessoa ficar em casa. E por medo dessa quarentena, o pessoal ficou pensando que se entrasse em quarentena não ia poder comprar comida, essas coisas, eles
entraram em, como se fosse desespero, e começaram a guardar comida. Então, no começo, o clima foi esse. Hoje já tá diferente, né? Hoje a gente já tem comida no supermercado, essas coisas, e o pessoal tá mais tranquilo, ao meu ver, né? Algumas medidas que o governo ele tem tomado é fechar escolas. As escolas estão fechadas, as aulas estão sendo online, fechando escola, faculdade, empresas de grande porte onde tem muitos funcionários, bares, restaurantes, boates, cinemas. Esses lugares que geram uma grande movimentação de pessoas está sendo fechado. O governo fechou os Estados Unidos em relação à Europa, que é um dos lugares que está tendo muitos casos. Ninguém vai para a Europa e ninguém vem da Europa. Os Estados Unidos não está mais enviando pessoas daqui para o Brasil e nem vindo do Brasil para cá. Acho que começou essa semana. Então tem algumas medidas assim sendo tomadas. Pois é, ouvir esses relatos, gente, é importante para as pessoas que não estão acreditando saberem o que realmente está acontecendo por lá. Não é informação da televisão, são relatos dos próprios moradores, de quem está vivenciando, né? Pois é, e tem situações, Bruno, que parece que a gente está vivendo, na verdade, num mundo invertido, numa coisa totalmente oposta. Porque o México está querendo fechar suas fronteiras para evitar que americanos contaminados entrem no seu país. Ou seja, geralmente nós temos os Estados Unidos barrando a entrada dos mexicanos. Agora nós temos os mexicanos barrando a entrada dos americanos. Então, veja a que ponto está chegando, né? Então, isso está sendo um dos métodos utilizados, que é fechar as fronteiras dos países. Exatamente. E, inclusive, estados de todo o Brasil, mesmo que aqueles que não tiveram casos confirmados, tomaram medidas para a prevenção do coronavírus. A União, os estados e os municípios estão adotando medidas para prevenir e controlar a propagação do coronavírus pelo país. Tanto o poder público quanto a iniciativa privada estão orientando os funcionários mais velhos a trabalhar em casa, e algumas repartições vão dar ponto facultativo nesta semana. Além de tentar proteger os idosos, as providências também servem para outros grupos de risco, como as gestantes e os portadores de doenças crônicas, que são bastante vulneráveis à chamada transmissão comunitária, ocorrida sem que alguém venha de outro país já infectado. Outra medida é quanto ao calendário escolar. As aulas estão suspensas na rede pública de ensino de boa parte do país, o que inclui creches, escolas de ensino fundamental e médio e universidades. Na Paraíba, as férias escolares da rede estadual foram antecipadas e vão acontecer de agora até a segunda quinzena de abril. O mesmo acontece no Rio de Janeiro, mas por 15 dias e não por 30. Em São Paulo, as aulas foram suspensas por tempo indeterminado e a situação vai ser reavaliada periodicamente pelo governo. Já em outros estados, as suspensões variam de 15 a 30 dias. Grandes festas, shows e os campeonatos estaduais de futebol e outras modalidades foram interrompidos. A Copa do Nordeste e outras competições nacionais não escaparam das medidas. Gradualmente, também estão sendo proibidas as visitas a presídios e restritas as visitas em hospitais. Neles, as cirurgias eletivas começaram a ser limitadas. As férias dos profissionais da saúde estão suspensas em boa parte do país para que os serviços essenciais possam atender à demanda no caso de crescimento do número de pacientes com a Covid-19. E enquanto o governo federal busca autorização para decretar calamidade pública nacional, alguns estados, como a Paraíba, decretaram emergência em saúde pública. Com isso, eles terão mais facilidade para contratar serviços, equipamentos e insumos para manter o atendimento nas unidades de saúde. Gente, importante, né? É verdade, Bruno. E aqui na Paraíba também, né, as pessoas precisam tomar esse tipo de precaução. Então nós temos o Estado, a Prefeitura tomando esse tipo de precaução. Nós tivemos uma medida aí ontem do prefeito Luciano Cartacho de fechar os shoppings da capital, de pedir para que o comércio reduza. Nós tivemos aí um decreto do governador determinando o recesso escolar da rede pública, das redes municipais, das escolas privadas aqui do estado, para tentar evitar esse tipo de proliferação. Então, são medidas que estão sendo tomadas. E a respeito disso também, Bruno, foi liberado um laboratório, o LACEN, aqui o Laboratório Central de Saúde Pública da Paraíba, para que eles façam os exames
aqui no estado. Então, talvez isso dê mais agilidade a esse processo. Exatamente. Inclusive, o repórter Wesley Martins traz, então, algumas das principais medidas tomadas aqui na Paraíba. A Prefeitura de João Pessoa suspendeu eventos com um público superior a 250 pessoas em espaços abertos e 100 em fechados. Audiências do orçamento participativo e atendimentos do Instituto da Previdência do município também foram interrompidos. A Universidade Federal da Paraíba suspendeu as aulas por tempo indeterminado em todo o estado. A medida também está sendo seguida por faculdades e escolas da rede pública e particular de ensino. Na Assembleia Legislativa e Câmara Municipal da capital, o acesso do público foi suspenso. Sessões especiais e audiências públicas foram canceladas. O Tribunal de Justiça Eleitoral e Ministério Público da Paraíba também restringiram o acesso do público aos órgãos e cancelaram atendimentos presenciais. A propagação do novo coronavírus também atingiu a igreja. A Arquidiocese da Paraíba suspendeu celebrações e encontros com público superior a 100 pessoas. A medida também está sendo seguida pelos templos evangélicos. O governo do estado descontinuou a visita de idosos e pessoas que apresentam algum sintoma de doenças respiratórias a presídios. As medidas também atingem os pontos turísticos. Na Estação Cabo Branco, as sessões do planetário foram interrompidas. As férias dos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde foram suspensas até 15 de maio. Os servidores públicos também tiveram viagens canceladas. Hospitais também estão tomando medidas preventivas. O Napoleão Laureano descontinuou visitas a pacientes internados na unidade de terapia intensiva, a UTI, e enfermaria da unidade. A Superintendência de Mobilidade Urbana, CEMOB, ampliou serviços online para reduzir a exposição do público em atendimentos presenciais. O Detran também suspendeu todos os atendimentos presenciais até segunda ordem. A nossa equipe também conversou com uma pneumologista para esclarecer algumas dúvidas sobre o coronavírus, inclusive como prevenir lavando as mãos do jeito certo, né? Porque muita gente não sabe lavar a mão do jeito certo, pensa que é rapidinho ali, passou água e sabão, tá resolvido, mas não é assim. Vamos acompanhar na reportagem. Bom dia a todos, meu nome é Deise Queiroga, eu sou médica pneumologista, membro da Sociedade Brasileira de Pneumologia e venho aqui para tirar algumas dúvidas sobre o coronavírus. Todos sabem que o coronavírus é uma virose, né, que veio procedente da China. O coronavírus é um vírus que tem esse nome porque ele tem um formato de coroa. Né? Na realidade, esse vírus é um vírus que ele já existiu outras vezes. Né? Ele sofreu mutações dessa vez e por isso ele é chamado de novo coronavírus. Ele já foi agente transmissor da MERS, da SARS, que são outras síndromes respiratórias que também já aconteceram. Né? Mas dessa vez, esse novo coronavírus, ele veio com uma, vamos dizer assim, com uma atitude de virulência, que é o poder de transmissibilidade dele muito alto. Então, é uma virose, né? E como toda virose, ela se manifesta de uma maneira muito igual. A gente tem os sintomas virais, que são praticamente os sintomas de uma gripe. Ainda não temos a vacina pelo coronavírus, existem testes já de produção dessa vacina. E possivelmente essa vacina vai estar disponível, mas no próximo ano nós teremos essa vacina, porque os vírus, eles não desaparecem, o coronavírus ele vai permanecer, assim como o H1N1, só que não com esse potencial, tá certo, de infecção que ele tem atualmente. Então, o que nós temos que fazer na realidade é tentar coibir a disseminação da doença. E só existe um meio para a gente fazer isso aí, que é o isolamento social. Sabe-se hoje que o isolamento social é a melhor forma da gente prevenir, por isso, da gente evitar a disseminação da doença. Então, por isso que o governo solicita tanto que nós fiquemos em nossas casas, né? Então, nós não estamos de férias, né? Ninguém está de férias nesse período, nós estamos de quarentena. E a quarentena é um período em que a gente fica dentro do nosso domicílio, sem sair, tá? Evitando o máximo possível o contato com pessoas externas ao nosso ambiente. Uma grande forma de prevenção, né, é a questão da higiene das mãos. Então, as mãos são muito importantes que elas sejam higienizadas corretamente, porque só assim a gente vai conseguir evitar o acúmulo dos vírus nessa região, né, e a transmissibilidade, porque nós temos muito o hábito de sempre levar as mãos ao rosto, né, e a entrada do vírus vai ser pela boca, pelo nariz ou então pelo olho. Então, os cuidados com as mãos
são fundamentais. E dentre esses cuidados nós temos a lavagem da mão. É simples essa lavagem, a lavagem com água e com sabão, que nós podemos fazer várias vezes durante o dia em nossa casa, como uma atitude de higiene. Então, a lavagem das mãos consiste em você fazer a colocação da água, que ela cubra toda a mão, né? E ela consiga também fazer a lavagem numa parte dos punhos, né? Então, depois que você consegue umedecer toda a mão, né, você vai colocar o sabão numa quantidade suficiente, né? Espalha na palma da mão, espalha no dorso da mão, no outro dorso da mão. E aí, quando ele está todo espalhado, né, já com uma boa quantidade de espuma, você começa a fase em que você vai friccionar uma região na outra, né? E assim você prioriza os dedos, entre os dedos, as palmas da mão, né? E depois a região do dorso das mãos. Você vai fazer essa esfregação e aí você vai para o polegar, né, a região do polegar, e aí você vai para a parte de unhas também, né, a parte de unhas e dos dedos. E em seguida você vai para punho, para a região dos punhos, sempre friccionando adequadamente, e esse procedimento deve ser feito durante aproximadamente de 20 a 30 segundos. Depois você higieniza corretamente as mãos, sempre evitando tocar nas superfícies depois que a mão estiver higienizada. O ideal é que você tenha uma torneira que você consiga fechar, né, com o braço, né, sem utilizar a mão. E aí você pega um papel, que geralmente deve ser um papel descartável, que você possa fazer o descarte dele, né, e faz a checagem das mãos. Então, com isso aqui você consegue retirar a população viral da mão e evitar que depois que você, por um motivo ou por outro, você leve ao rosto, você consiga levar também com suas mãos os vírus, agentes causadores da doença Covid-19. Egito, enquanto não tem uma vacina, a vacina da gente será a prevenção, né? Exatamente. Prevenir é sempre melhor do que remediar. Então, lavar bem as mãos, né? Não é coisa rápida. Lavar entre os dedos, lavar as unhas. Então, sempre é importante, sempre que chegar em casa, chegar em algum lugar. E lembrar também, né? Quando for fechar lá a torneira, utilizar alguma coisa, tá? Para não tocar diretamente lá na torneira. Exatamente. Eu acabei de receber aqui da produção relatos de duas pessoas, uma que está em Vitória, no Espírito Santo, e outra no Rio de Janeiro, que vão falar pra gente a situação por lá. Meu nome é Daniel Moura, sou paraibano, mas atualmente resido na cidade do Rio de Janeiro. E desde segunda-feira, dia 16, o governo decretou estado de emergência por causa do coronavírus. E a população em geral se encontra em pânico. A situação está bem crítica. E as primeiras medidas a serem tomadas foram a suspensão das aulas, eventos, shows, e o futebol também foram suspensos por causa da aglomeração de pessoas. E os transportes também reduziu 50% dos ônibus, trens, barcas e até mesmo o metrô. Olá, tudo bem? Meu nome é Aline, eu moro aqui em Vitória, no estado do Espírito Santo. Na minha casa, nós estamos fazendo sim o uso do álcool, bastante álcool. Inclusive minha mãe, quando a gente entra em casa, ela pede para espirrar o álcool nos sapatos, deixa na varanda, né? Até que precisa usar de novo. As roupas, a gente está procurando separar as roupas também. Tomando muito cuidado, lavando sempre as mãos com sabão, depois passando álcool. Então, assim, as medidas, elas têm que ser tomadas, né? Independente se nós estamos doentes ou não. Então, aqui no meu prédio também, eles estão fazendo limpezas, assim, 3 vezes ao dia, separar as roupas também, tomando muito cuidado, lavando sempre as mãos com sabão, depois passando álcool. O governador aqui decretou que todos os shopping centers, a partir de hoje, né, no dia 19, fossem fechados. Então, assim, shopping centers, lojas de dentro do shopping não estão funcionando. Hoje mesmo estava funcionando apenas o supermercado, né? E assim, os supermercados estão lotados, as pessoas estão comprando muita coisa mesmo. E tem sido assim.
São relatos tensos, realmente eles estão bem apreensivos, não só os moradores aqui do Brasil, mas também no mundo todo, como eu disse durante toda essa edição, se trata de uma pandemia, o importante é a prevenção, isolamento, pessoal, não é férias, como o Felipe já deixou claro aqui, você que não está indo para a escola, não está indo para seu trabalho, não é férias. Muita gente, quando foi decretado isso, foi para as praias. Adiantou de quê? Pois é, Bruno. Então é importante essa prevenção. É o primeiro passo que o Brasil está dando, então nós já estamos vendo o que está acontecendo lá, principalmente no Sudeste, em especial em São Paulo, mas ali é só o primeiro ponto que está acontecendo. Então a gente está vendo que a coisa está ganhando uma proporção já e rapidamente. Nós já temos aí, né, mais de 12 mil casos suspeitos no Brasil, então é um sinal de alerta aí que a gente tem que acender. E lembrando, tá, para todos, não é brincadeira. Exatamente, gente. Muito obrigado pela sua participação aqui. O cumprimento agora é assim, gente. Tem que ser assim um pouquinho. Daqui a pouco a gente volta a apertar as mãos. Mas, gente, muito obrigado pela sua audiência. Claro, continuaremos acompanhando, fazendo a cobertura sobre o novo coronavírus em toda a nossa programação. A qualquer momento em boletins do Rede B News. Também no Boa Noite Rede B na segunda-feira, 10 da noite. E sexta-feira no Bom Dia Rede B aqui comigo. Muito obrigado pela sua audiência. Felipe, gente, mais uma vez, muito obrigado. E até semana que vem, pessoal.